Nos anos 500, esta região começou a ser povoada por romanos e germânicos. Nos anos 600 a 800 começaram as primeiras fortificações e a partir dos anos 900 começou a construir o que é hoje conhecido como Castelo de Praga. Eu sou a Ari Morgan, vem comigo conhecer o maior castelo do mundo. Para começar o nosso passeio no maior castelo do mundo, nós pegamos o tram 22 no Centro Velho e chegamos ao monastério. Esse monastério, ele foi construído e reconstruído e reconstruído e reconstruído muitas e muitas vezes por causa de invasões, por questões políticas e religiosas. Então, cerca de mais ou menos a cada 200 anos, esse monastério era reconstruído. E ao lado do monastério, a gente tem a maior biblioteca monástica da República Tcheca. Essa biblioteca, gente, possui o único livro da Bíblia com a imagem de um demônio. Muito estranho, né? Mas uma outra coisa que ela possui, que é muito legal, ela tem informações e livros riquíssimos sobre árvores. E, inclusive, ela possui um acervo com alguns livros que eles foram... A sua capa é a própria árvore, assim, o próprio caule da árvore. E dentro desse material também possui as folhas, o fruto, as raízes daquela árvore que ela menciona. E atrás do monastério, você poderá contemplar a linda cidade de Praga. Lá no fundo, nós podemos ver a torre do prédio mais alto da República Tcheca, que no caso, também é considerado um dos mais feios do mundo. Como em toda a sua história, o governo da região sempre funcionou dentro do complexo do castelo. E não foi diferente na época do nazismo, quando a República Tcheca também foi dominada pelos alemães. Aqui trabalhou Heydrich, uma das figuras mais sombrias da elite nazista. Hitler o descreveu como um homem do coração de ferro. Ele foi um dos principais arquitetos do Holocausto. Heydrich sofreu um atentado e a famosa operação foi documentada no filme HHHH. O Castelo de Praga é considerado o maior castelo do mundo, com 72 mil metros quadrados. Na verdade, ele é um complexo com vários prédios que foram adicionados no decorrer de 1000 anos. São cemitérios, igrejas, prédios administrativos, prédios militares, aposentos reais e hoje tem até uma Starbucks. A igreja de San Vito começou a ser construída no século XIV e só terminou no século XX. Gente, foram 600 anos de construção. E aqui nós temos os gárgulas. Os gárgulas, eles têm duas funções. A primeira é para espantar os espíritos maus e a segunda é para ser uma talha. A fachada da igreja é riquíssima em detalhes e nenhuma gárgula é igual à outra. Ainda mais incrível é saber que o primeiro arquiteto já tinha 55 anos quando começaram as obras. Então, assim que ele morreu, o responsável pela arquitetura da igreja foi um rapaz chamado Peter, que na época, gente, tinha apenas 23 aninhos de idade. O estilo gótico da igreja é tão presente que ao olhar para as torres, você tem a sensação que chegará ao céu. Mas, se você reparar bem, verá uma cúpula em total estilo barroco. É estranho, né? Mas vamos ser compreensíveis. Devido a guerras e pragas, a obra foi parada diversas vezes. E assim foram quase 600 anos para sua conclusão. A igreja tem a mão de muitos arquitetos e artistas e toda a intensidade dos períodos provavelmente acabou misturando diversos elementos,
o que não reduziu a sua grandeza e beleza. E ali, gente, atrás daquelas portas ali, ficam os pertences da coroa real. E elas são guardadas literalmente as 7 chaves. Essas 7 chaves, elas são distribuídas entre 7 pessoas importantes aqui do governo tcheco, como o presidente, o primeiro-ministro, etc. Was he drunk or sick? That's the question being asked of the Czech president who stumbled through a recent public appearance. His office insists he was suffering from a virus, but footage of Miloš Zeman has since gone viral. Stuart Gurr has more from the Czech capital. It was clear something wasn't quite right with Czech President Miloš Zeman when he wobbled into Prague's St. Vitus Cathedral to inspect the nation's crown jewels. After staggering into the room for this rarest of ceremonies, he needed to prop himself up against a wall as the 700-year-old emerald-encrusted crown of Bohemian King Charles IV was placed on the altar. Zeman, whose post is largely ceremonial, appeared to be struggling to keep his balance and his eyes open. His swaying back and forth caught the attention of the concerned Czech Prime Minister next to him. The 68-year-old hard-drinking, chain-smoking head of state makes no secret of his boozing. In the past, he has extolled the virtues of alcohol, and during elections, it was joked his campaign bus ran on Bekharovka. E aqui a gente tem uma homenagem a João Nepomuceno. Ele foi um evangelista muito importante aqui, hoje ele é um santo da Igreja Católica. E a história dele foi que o rei, da época, muito enciumado, um monte de vezes que a mulher dele ia se confessar, foi perguntar para João o que a mulher dele tanto falava nas confissões. João Nepomuceno não quis dizer para o rei e o rei acabou jogando ele no rio Moldava. E lá no rio Moldava a gente tem também uma homenagem a João Nepomuceno. E para encerrar o nosso passeio, chegamos à Rua de Ouro. Aqui você encontrará charmosas casinhas coloridas que foram construídas nos muros do castelo. Elas foram feitas no final do século XVI para servir como residência aos guardiões do castelo e suas famílias. Um século depois de serem construídas, ourives as ocuparam e viveram ali por vários séculos, e foi assim que surgiu o nome deste beco. Mais tarde, no século XX, os imóveis foram desalojados e as casas se tornaram lojinhas e centros de arte e cultura. A Casa 22 era a residência da irmã de Franz Kafka, um famoso escritor tcheco, e por isso conta-se que ele estava sempre por ali. Há uma confusão se ele chegou a morar ali ou não, mas o fato é que hoje a casa é dedicada à sua história. O Castelo de Praga é considerado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Realmente, um lugar único. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se sim, não esqueça de deixar o seu like. No canal, eu compartilho em outros vídeos mais experiências dessa incrível cidade, então não deixe de assisti-los. Quer conhecer esse mundão comigo? Então se inscreva no canal. Até a próxima, porque a gente não para!